Meu ouvinte, passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos terminando o 4º capítulo. Na semana passada, vimos a seção que abrange os versos 12 e 13, em que o escritor sacro demonstra o imenso valor da palavra de Deus. Ela não é uma literatura qualquer, nem tampouco uma letra morta. Ela é a palavra viva, inspirada pelo Espírito do Deus vivo. Não pode ser considerada de forma leviana, não pode ser ignorada ou desmerecida. Ninguém pode escapar dessa palavra viva e ativa que penetra até o mais profundo do ser humano. Ela expõe os motivos escondidos no coração humano e, embora tenha sido escrita em tempos e culturas dos quais estamos bem distantes, ainda assim ela toca o ser humano dos nossos dias e dirige-se a ele na totalidade da sua existência. Para o bem ou para o mal, o homem é incapaz de escapar ao impacto da palavra de Deus. Ela age nos eleitos de Deus de modo diferente de como age nos incrédulos, mas destina-se igualmente a ambos. Para os eleitos, ela é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho, como bem nos diz o Salmo 119, verso 105. Já para os incrédulos, ela irá se manifestar como juiz, cumprindo as palavras do Senhor Jesus no Evangelho conforme João, 12º capítulo, versos 47 e 48. Sendo assim, a palavra de Deus exige de nós uma resposta, pois é através dela que Deus trata conosco. Como disse o professor Simon Kistemaker, o incrédulo procura esconder-se de Deus, mas é incapaz de fazê-lo. Pecados secretos podem ser escondidos dos homens, mas diante de Deus, o homem pecador é revelado e despido. Cada um deve, portanto, examinar a sua consciência. Os livros da consciência do homem estão abertos diante dos olhos de Deus, e o homem prestará contas de si mesmo diante do Senhor. O teólogo e reformador João Calvino observa que Deus nunca nos promete salvação em Cristo sem, por outro lado, pronunciar a vingança sobre os incrédulos que, ao rejeitarem Cristo, trazem morte sobre si mesmos. E o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, 2º capítulo, verso 16, afirma que a sua pregação é como cheiro de morte para os que se perdem e perfume de vida para os que são salvos. Ninguém fica neutro ou indiferente à palavra de Deus, porque a própria indiferença significa rejeição. Assim, temos que nos posicionar diante dela. Ela exige de todos os indivíduos uma resposta, e por essa resposta todos seremos julgados. Hoje terminaremos o 4º capítulo de Hebreus. Para isso, vamos à leitura do texto. Acompanhe Hebreus 4, do verso 14 ao 16, em que a palavra de Deus diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Observe, meu ouvinte, que esses 3 versículos formam uma seção sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. O autor da epístola já havia dado umas pinceladas nesse assunto, no 2º capítulo, verso 17, e 3º capítulo, 1º verso. Agora ele volta a esse tema, que é da maior importância. Sim, porque em virtude da obra sacerdotal realizada por Cristo Jesus, é que os crentes podem entrar no descanso de Deus, que foi o tema da maior parte do 3º e do 4º capítulos. Isso é algo que precisava ser enfaticamente lembrado aos judeus cristãos do final do 1º século, aos quais essa carta foi dirigida em primeira mão. E que também precisa ser enfatizado a muitos crentes dos nossos dias,
tão negligentes no estudo da palavra de Deus e, por essa razão, tão vulneráveis às vãs e sutis pseudo-filosofias modernas, tão propensos a desconfiar da suficiência de Cristo Jesus, tão propensos a seguir ventos de doutrinas e tendo um testemunho tão fraco e tão distantes da comparação com o sal da terra, como disse Jesus. Se observarmos atentamente, veremos que esses 3 versículos ficariam bem como introdução do 5º capítulo, porque a partir daqui o autor sacro vai tratar da questão do sacerdócio por vários capítulos. Mas é oportuno lembrar que os livros da Bíblia não foram escritos com essas divisões em capítulos e versículos como temos na nossa Bíblia. Nos dias de Jesus, não havia ainda essas divisões no Antigo Testamento. Isso foi incorporado muito depois. Por essa razão, nem sempre essas divisões são bem-sucedidas. Parece que temos um caso assim aqui. Simon Kistemaker observa em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, que a divisão do capítulo é um tanto infeliz aqui, e que o reformador Martinho Lutero, na sua tradução da Bíblia para o alemão, começa audaciosamente o 5º capítulo em Hebreus 4, verso 14. A maioria dos comentaristas acredita que os versos finais do 4º capítulo deveriam ser interpretados juntamente com o capítulo seguinte, sobre o sacerdócio de Cristo. Com isso em mente, passemos então ao estudo desses 3 versos, em que algumas questões da maior importância devem ser levantadas. A primeira delas é: por que precisamos de um sumo sacerdote hoje? Veja o que diz o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Essa afirmação bíblica talvez surpreenda alguns, pois parece que se trata de algo muito antigo, algo do passado distante. Talvez alguns se lembrem de filmes bíblicos e daquela figura imponente do sumo sacerdote de Israel, com aquele peitoral com 12 placas onde estavam os nomes das 12 tribos, oferecendo sacrifício no altar com a fumaça do holocausto subindo ao céu. É compreensível que o povo de Deus do passado precisasse de sacerdotes e de um sumo sacerdote para realizar as cerimônias religiosas dos seus dias. Mas e nós? Nós também precisamos? Sim, meu ouvinte, nós também precisamos. E pela mesma razão, porque somos tão pecadores quanto o povo do Antigo Testamento. Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento tinha como motivo o pecado do homem. É porque os seres humanos herdaram de Adão o pecado original e nascem, portanto, com a tendência e a capacidade para pecar, dotados de uma natureza pecaminosa, que o sistema de sacrifícios e o sacerdócio foram instituídos no Antigo Testamento. Depois de todo esse tempo, o ser humano não mudou. Continuamos vindo ao mundo como pecadores em potencial, nascidos na iniquidade e concebidos em pecado, como afirma Davi no Salmo 51. A mais terrível consequência do pecado é que a morte entrou no mundo, e a morte passa para todos os seres humanos, pois todos pecaram e todos pecam. Por causa do pecado, o homem, em seu estado natural, está em rebeldia contra Deus, em inimizade contra Deus. O que fazer? Para aplacar a justa ira de Deus contra o pecado, o homem do Antigo Testamento ia ao templo, levando um animalzinho perfeito e inocente, que o sacerdote sacrificava em expiação pelo pecado. Mas esse tipo de sacrifício tinha que ser constantemente repetido, pois ninguém conseguia não pecar mais. Isso, meu ouvinte, é o que teríamos que fazer ainda hoje, se Deus não tivesse intervido na história da humanidade. Mas, como diz Francis Schaeffer, Ele é o Deus que intervém. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho à terra como homem, nascido de mulher, para dar a sua vida em resgate por pecadores como eu e você. Algo inimaginável então aconteceu, porque Jesus, o Filho de Deus, foi o sacrifício e o sumo sacerdote ao mesmo tempo. Ele foi
tanto o que oferece o sacrifício como o próprio sacrifício. Todo aquele antigo sistema com suas leis cerimoniais, os holocaustos e os oficiantes apontavam para Jesus Cristo. Eram símbolos que se cumpriram nele, na sua morte expiatória na cruz, na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. E isso nos leva à segunda questão importante que essa seção final do 4º capítulo de Hebreus nos oferece. Trata-se da constatação de que Jesus Cristo executou metade do seu sacerdócio na terra e a outra metade ele a está executando no céu. No verso 14 do nosso texto consta que Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Na terra, ele executou metade do seu sacerdócio morrendo por nós. Isso jamais foi exigido ou sequer cogitado dos sacerdotes da antiga aliança. E foi exatamente o que ele fez. Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, lembra que em Jesus o conceito sumo sacerdotal encontra plena concretização, pois ele não é apenas um sacerdote entre muitos, ou dentre uma longa sucessão de sumos sacerdotes. Ele é o fim e o cumprimento dessa sucessão. Por isso, meu ouvinte, o autor de Hebreus o chama de grande sumo sacerdote. Em que sentidos ele é o melhor sumo sacerdote? Eu vou listar alguns pontos e peço que você observe e anote o texto bíblico para conferir posteriormente. Jesus é o grande, o melhor e definitivo sumo sacerdote porque, em primeiro lugar, ele ofereceu o sacrifício verdadeiro e final, ao passo que os outros ofereciam apenas sacrifícios simbólicos. Veja Hebreus 9, 23 e versos seguintes. Em segundo lugar, o sacrifício que ele ofereceu é melhor que o de todos, por ser o fim de todos os sacrifícios. Veja Hebreus, capítulo 9, versos 13 e 14, e capítulo 10, versos 14 a 18. Em terceiro lugar, sua expiação foi eficaz, enquanto que a expiação oferecida pelos outros sumos sacerdotes era apenas uma representação simbólica. Veja Hebreus, 9 capítulo, verso 28. Em quarto lugar, ele foi sumo sacerdote maior e mais elevado do que Arão, por ser o Filho de Deus. Confira em Hebreus, capítulo 5, verso 1 e 7º capítulo, verso 28. Em quinto lugar, ele administrou um melhor pacto. Nós temos isso em Hebreus, 8º capítulo, do 1º ao 13º verso. E em sexto lugar, seu ministério se alicerça sobre melhores e mais permanentes promessas. Confira isso em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 23 e no capítulo 12, verso 3. Tudo isso Jesus realizou em seu ministério na terra, ou seja, metade da tarefa que lhe cabia como nosso grande sumo sacerdote. A outra parte, ele a está realizando no céu. Vemos isso, em primeiro lugar, já no nosso texto base, no verso 14, aqui do 4º capítulo, onde lemos que ele penetrou os céus, os verdadeiros céus. Ele penetrou no Santo dos Santos, enquanto que os sacerdotes que o antecederam, sacerdotes terrenos, trabalhavam apenas com sombras e símbolos. Em segundo lugar, ele ministra em um melhor santuário. Confira isso no 9º capítulo de Hebreus, do 1º ao 22º verso. Em terceiro lugar, ele comparece agora por nós diante de Deus, como você pode conferir no 9º capítulo de Hebreus, versos 23 a 28. Aliás, meu ouvinte, que Jesus está cumprindo a outra parte do seu ofício sumo sacerdotal é declarado plenamente
em toda esta seção final do 4º capítulo e em Romanos 8:34. Isso é motivo de grande estímulo e conforto para nós, pois sabemos que não precisamos de sacerdotes humanos, uma vez que o nosso grande sumo sacerdote vive para sempre e está à direita de Deus para interceder por nós. Ele é o nosso intercessor no céu e o Espírito Santo é o intercessor em nosso coração. A terceira importante questão que esta seção do 4º capítulo nos propicia diz respeito à confissão que devemos manter. O final do verso 14 diz: conservemos firmes a nossa confissão. Por confissão, alguns estudiosos da Bíblia entendem que poderia estar em foco alguma fórmula, como o credo. Outros entendem que se trata de algo maior e mais abrangente. É o caso do pastor Matthew Henry. Em seu comentário publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Matthew Henry considera, como outros, que temos aí uma exortação para que nunca neguemos Cristo Jesus, nunca nos envergonhemos dele diante dos homens, que nos apeguemos firmemente às doutrinas esclarecedoras do cristianismo em nossa mente e nos apeguemos aos seus princípios vivificantes em nosso coração. Que a profissão franca do cristianismo esteja em nossos lábios e estejamos em sujeição prática e irrestrita a ele em nossa vida. Precisamos estar tomados pelas doutrinas, princípios e práticas da vida cristã. Nisso consiste a firme confissão que precisamos manter. A quarta importante questão sobre esta seção de Hebreus diz respeito às fraquezas às quais o autor da epístola se refere no verso 15. Ali consta que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo, em seu estado exaltado, se compadece das nossas fraquezas. Conforme Russell Champlin lembra, isso fala de debilidades morais e físicas, de paixões humanas, fala de limitações, de impulsos biológicos, de pontos de vista morais imperfeitos, fala de consciências que predispõem ao pecado, que facilitam a prática do pecado e dificultam tremendamente a vida moral. Ora, Cristo participou das emoções humanas, como o temor, a tristeza, o temor da morte. Cristo conhece experimentalmente todas essas coisas, pois participava perfeitamente das condições humanas. Não estava acima delas. Participou diretamente das fraquezas humanas. Desse modo, a autêntica humanidade de Jesus é ensinada contra o pensamento docético, em vigor especialmente nos dias do Novo Testamento, que fazia de Jesus apenas uma figura angelical, cuja participação na humanidade seria apenas aparente e não real. Tudo quanto Cristo fez, sofreu e experimentou foi como o homem que ele o fez. Porém, diferentemente de todos os homens, ele passou por tudo isso sem pecado. Além de prepará-lo para a cruz, para que ele fosse um sacrifício perfeito, sem qualquer mácula, isso também preparou-o para o seu ofício sumo sacerdotal, pois só podia interceder por um povo que ele compreendesse totalmente, com quem se identificasse e por quem nutrisse absoluta simpatia. Simon Kistemaker lembra que os destinatários originais da carta aos Hebreus sabiam que os ensinos sobre o sumo sacerdócio de Jesus estavam sendo articulados pela primeira vez nessa epístola. Talvez tivessem de suportar privação, perseguição e isolamento por parte dos judeus se professassem o sumo sacerdócio de Jesus. Eles podem ter se perguntado: o sumo sacerdote exaltado entenderia as fraquezas deles caso falhassem em confessá-lo publicamente? Ele entenderia a situação deles?
Sim, o autor da epístola está assegurando, porque o sumo sacerdote celestial é capaz de compadecer-se. Se confessarmos o seu nome publicamente, ele sofre conosco quando outros nos censuram, desprezam e insultam. Jesus não é apenas totalmente divino, ele também é totalmente humano. E assim compreende nossas fraquezas e nossas tentações. Além do mais, ele próprio experimentou fraquezas e tentações. No início do seu ministério, ele foi tentado por Satanás. Ele enfrentou a sede, o cansaço, a traição e os desapontamentos durante seu ministério na terra. Jesus, totalmente familiarizado com a natureza humana, é tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Ele também foi tentado em extensão e amplitude de todos os modos. Nada na experiência humana é estranho a ele, porque ele mesmo o sofreu. E ele foi tentado tão intensamente como somos. O autor acrescenta, contudo, a frase qualificadora: todavia, foi sem pecado. Quando estava no deserto, Jesus experimentou a fome e o diabo o tentou, pedindo que transformasse pedras em pães. Enquanto estava pendurado na cruz, ele foi zombado pelos principais sacerdotes, mestres da lei e anciãos que diziam: desça agora da cruz, pois ele havia dito: eu sou o Filho de Deus. Ele suportou toda sorte de tentações, embora, como o escritor observa, sem pecar. O pecado é a única experiência humana da qual Cristo não participou. As tentações que enfrentamos são dadas a nós de acordo com o que somos capazes de suportar. O olho cuidadoso de Deus está sempre sobre nós, para que não pereçamos. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, a fim de que a possais suportar. Nós, no entanto, meu ouvinte, nunca seremos capazes de sondar a profundidade das tentações que Jesus sofreu. Mas ele venceu a profundidade, assim como a força dessas tentações. Ele as derrotou como o único sem pecado. É Jesus, aquele que nunca pecou, quem é capaz de compadecer-se de nós, que somos tão enfraquecidos pelos pecados. Ele se compadece de nós em nossas tentações. Sim, porque por causa de sua natureza sem pecado, a mente do Salvador percebe com muito mais nitidez as formas de tentação do que nós, que somos fracos. Não somente ele percebia isso durante seu ministério, mas também durante seu serviço como sumo sacerdote exaltado. Ele antecipa tentações que estamos prestes a enfrentar, compadece-se totalmente de nós e está apto para socorrer aqueles que são tentados. E assim chegamos à quinta e última importante questão que eu destaco na seção final do 4º capítulo de Hebreus. É que existe um trono de graça e devemos nos achegar a ele em nossas fraquezas, pois o único sacrifício que um verdadeiro cristão pode oferecer é um coração quebrantado e contrito. Existe um trono de graça. Poderia ser só de juízo, mas por causa do nosso grande sumo sacerdote, é para nós trono de graça. O verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O teólogo e reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, lembra algo muito sério e que diz muito aos crentes dos nossos dias. Calvino diz que o poder é eliminado do sacerdócio de Cristo sempre que os homens hesitam
e ansiosamente buscam outros mediadores, como se o poder de Cristo não fosse suficiente, em cuja proteção todos os que realmente confiam, conforme o autor da epístola tem afirmado, sabem com certeza que suas orações são ouvidas. Olha, preste bem atenção. O poder é eliminado do sacerdócio de Cristo sempre que os homens hesitam e ansiosamente buscam outros mediadores, como se o poder de Cristo não fosse suficiente, em cuja proteção todos os que realmente confiam sabem com certeza que suas orações são ouvidas. A base de tal confiança consiste em que o trono de Deus não é caracterizado por uma majestade visível a assustar-nos, mas se acha adornada com um novo nome. E esse nome é graça. Esse é o nome que devemos sempre ter em mente quando nos esquivamos dos olhos de Deus. Se voltarmos nossa mente só para a glória de Deus, o efeito que ela produzirá em nós não será outro senão encher-nos de desespero. Tal é a sublimidade de seu trono. Portanto, com o fim de auxiliar-nos em nossa carência de confiança e com o fim de livrar nossas mentes de todos os temores, o autor sacro a reveste com a graça e lhe dá um nome que nos enche de coragem com sua doçura. É como se dissesse: visto que Deus fixou em seu trono, como que, por assim dizer, uma bandeira de graça e de amor paternal para conosco, não há razão para sua majestade afugentar-nos de sua aproximação. A suma de tudo isso é que podemos seguramente invocar a Deus, uma vez que sabemos muito bem que Ele nos é propício. Isso se dá em virtude da misericórdia de Cristo, como nos é afirmado em Efésios 3, verso 12. Porque quando Cristo nos aceita em sua fé e discipulado, também nos cobre com sua benevolência a majestade de Deus, a qual de outra forma poderia ser fatal. De modo que nada apareça, senão pela graça e beneplácito do Pai. Observe um pouquinho mais para frente, no meio do verso 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Essa sentença é adicionada por uma importante razão, ou seja, para especificamente confirmar aqueles que são carentes de misericórdia, no caso de alguém que sinta que sucumbe sob a consciência de sua própria aflição e que seu caminho é obstruído por sua própria falta de fé. Esta frase, a fim de recebermos misericórdia, contém a mais preciosa doutrina, ou seja, que todos aqueles que confiam na defesa de Cristo e oram a Deus, haverão com certeza de receber graça e misericórdia. Por implicação, o autor sacro também adverte a todos quantos não caminham por essa vereda e indica que Deus não se deixará mover por suas orações, porquanto desconsideram a única via de reconciliação com Ele, que é Jesus Cristo. O autor de Hebreus adiciona ainda para socorro em ocasião oportuna, ou seja, para ajudar-nos em tempo de necessidade. Essa promessa é garantia e ela é dada aos que são expostos às provações e perseguições. E o socorro em tempo hábil ou oportuno é de acordo com suas circunstâncias peculiares e carências requeridas. O professor Simon lembra que a ajuda é dada no momento certo, na hora de necessidade. O autor não está dizendo que a ajuda é constante, mas antes que ela alivia a necessidade do momento. Essa necessidade pode ser material, física ou espiritual. Quando clamamos pelo nome do Senhor pela fé e nos aproximamos do trono de Deus, Ele ouve e responde. Ele está pronto para ajudar. Essa ajuda, na forma de graça, vem quando a tentação parece nos influenciar.
Deus providencia os meios para encontrarmos uma saída de nossas tentações, pois Deus é fiel. Em nossos momentos de fraqueza, aproximemo-nos, portanto, do trono de graça, cientes de que o único sacrifício que um crente pode oferecer é um coração quebrantado e contrito. Como afirma Davi no Salmo 51, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ao Senhor seja toda a glória, a honra e o louvor, hoje e para sempre. Amém.